Nesses últimos dias a gente conversou bastante a respeito de dor pós-operatória, né? E isso trouxe uma questão, né, que veio bastante interessante, que é: por quanto tempo é normal o paciente sentir dor pós-operatória? Muito bem, vou te fazer algumas considerações aqui e que podem ajudar você até mesmo na conversa que você vai ter com o seu paciente, de tranquilizá-lo, né? Ou de realmente parar e ponderar as coisas e ver se é o caso de você ter que fazer algum diagnóstico a mais, de você ter que considerar uma reintervenção, ver o que deu de errado, ver o que pode ter a mais aí, que já foge um pouquinho do que a gente vai chamar assim, não de normal, mas talvez do mais esperado. O que é esperado? A partir do momento em que você fez o tratamento endodôntico no dente, aquilo gera, em maior ou menor grau, um processo inflamatório periapical, tá? Isso é praticamente certo. E lógico que existem os fatores que vão influenciar a intensidade e tudo mais, e a gente não vai abordar isso agora, mas de maneira bastante geral é esperado que seja gerado esse processo inflamatório periapical e que isso, né, pode então gerar esse desconforto. Se a gente pensar nesse processo inflamatório periapical, mas tendo dado tudo certo, todas as causas eliminadas, realmente o fator etiológico foi removido, a gente vai pensar no quê? Nesse processo inflamatório aí tendo, né, o seu pico aí de 24 a 48 horas, eventualmente até se estendendo um pouco, 72 horas, então a gente está falando o quê? De 2, 3 dias. Então nesses 2, 3 dias, já conversamos antes, você já tinha ideia da expectativa de dor do paciente, você já deixou esse paciente ou até com uma medicação pré-operatória, já começou daí a sua estratégia e depois você soube como manejar, o que prescrever para esse paciente, para manejar este processo inflamatório pós-operatório imediato que já era previsto, certo? Então a gente está falando aí, né, de uma maneira geral, de 2 ou 3 dias de incômodo que o paciente realmente aí pode precisar, em alguns casos, nessa mão, de uma medicação para controle de dor. A partir disso, aí a gente vai considerar, aí são outros fatores que vão entrar, né? Vão entrar aqui na nossa consideração para saber se o processo ele está dentro daquilo que não estamos falando de normal, mas do que é o esperado. Vamos supor, aquele seu paciente no pré-operatório, ele tinha um dente que ele estava com extrema sensibilidade à percussão vertical. Poxa, se esse paciente ele come alguma coisa assim, bastante, às vezes um alimento um pouco mais duro, uma semana depois de ter terminado a endo, e ele ainda sente alguma coisa, e aí ele liga para você e fala: poxa, já faz uma semana que eu terminei o canal e fui morder alguma coisa assim um pouco mais dura e ainda doeu esse dente. Isso indica algum problema? Está dentro do esperado? A gente tem que ser bastante ponderado nessa hora. Nesse momento, o que eu recomendo que você faça? Para ter uma ideia se aquela evolução ela está dentro de um esperado ou ela está realmente saindo do padrão e que merece uma atenção especial. Que você faça um comparativo. Como assim, Fernanda? Tenta, na próxima vez que você for fazer o diagnóstico inicial, tenta quantificar da forma como você conseguir, tenta trazer para a consciência do seu paciente qual que é o grau de incômodo ou de dor que ele sente frente aos testes clínicos mais usuais. Por isso que eu recomendo que sempre faça os testes clínicos independente de qualquer coisa, tá? Faz percussão vertical, percussão horizontal, palpação em fundo de sulco e teste térmico ao frio, ok? Por quê? Vamos supor que esse seu paciente, lá no início, você já prevendo tudo isso, né, sabendo esse protocolo, você fez esse teste de percussão e o paciente não podia nem tocar, você só fez uma pressão digital ali e o paciente estava morrendo de dor. E depois de uma semana, esse paciente ele já está fazendo alguma mastigação nesse dente, ele só sente em alguns momentos muito esporádicos quando ele morde um alimento mais duro. Então, o que a gente tem nesse espaço de uma semana? Passado, desconsiderando aqueles 2, 3 dias mais iniciais que a gente já comentou. Mas a gente tem uma evolução que parece ser positiva com relação à resolução da dor desse paciente, certo? Então, esse tipo de sintomatologia, ele pode, em alguns casos, né, especialmente nesse caso que a gente tem essa sintomatologia pré-operatória, ele pode exigir realmente um tempo um pouco mais estendido do que esses 2, 3 dias para que haja, então, a sua solução, tá? Então, está dentro do esperado, está dentro do que é considerado, aí vamos supor, o normal. Como que a gente pode saber isso?
porque eu tenho uma referência inicial, então isso é importantíssimo. Então você tendo sua referência inicial, depois de uma semana tá desse jeito, aí você pontua muito bem nessa semana qual que é essa intensidade, e depois de 15 dias o paciente fala assim, poxa, eu tô sentindo ainda, mas espera lá, agora você tá sentindo como? Nossa, muito esporádico, foi uma coisa que eu mordi assim, de um tal jeito, e que daí eu senti alguma coisa, que esse dente ainda não tá normal. Fala, maravilha, não há motivo para afobação. Isso representa que a evolução, a linha do tempo, né, da sintomatologia desse dente que você fez na endo, apesar de já se passarem 2 semanas, ele apresenta uma evolução bastante positiva, certo? Então, quando a gente fala de uma dor que ultrapassa esses 2, 3 dias, a gente está analisando esse outro tipo de fator, tá? E isso é a mesma coisa, é o mesmo procedimento que você vai fazer para, então, percussão vertical, horizontal, palpação em fundo de sulco e, eventualmente, até um teste térmico. Qualquer coisa que fuja, você fala, não, daqui 2 semanas, espera lá, esse paciente está falando que a dor está muito pior, né? Ou que agora ele está começando a sentir dor com frio, com quente, espera lá. Então, aí é hora de você parar para verificar se realmente pode ter havido alguma falha, alguma coisa não identificada naquele tratamento que você realizou, ou até mesmo se trata de um outro dente que está envolvido agora nesse novo quadro de dor apresentado por esse paciente, certo? Então é importantíssimo, tenha sua referência inicial, faça a linha do tempo, evolução positiva, maravilha, tranquilo para você continuar sua preservação, e se tiver alguma coisa fora do padrão, uma evolução aí que realmente ela saia, ela haja uma piora, uma agudização depois desses 2, 3 dias, aí sim você para verificar se vem desse dente, necessita de alguma outra intervenção ou se é até mesmo de algum outro elemento dentário.